Boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer ao convite, né, do Arapuã e da Uniswan. É extremamente importante, porque, começando aqui a palestra, eu queria falar sobre isso. A gente só consegue mudar um país e melhorar o nosso país com educação. Isso é base de tudo. Quando a gente tiver uma melhor educação, a gente vai ter, sim, melhores profissionais, um país melhor em relação a isso. Vou começar falando um pouco da minha vida, né, da minha carreira. Eu tenho um pouco mais de 20 anos de mercado financeiro. Comecei a trabalhar muito cedo. Eu sou daqui de perto, nasci aqui na Penha, já moro há 7 anos em São Paulo, mas nasci aqui na Penha. Trabalhei bastante, estudei bastante, tive muita dificuldade, tive que ajudar em casa, tive que trabalhar muito cedo em relação a isso. E eu vejo muito isso. O jovem, eu gosto muito de palestrar para os jovens, tenho 42 anos, vou fazer 43, só de mercado financeiro tenho 20 anos. Mas o jovem, hoje, quando a gente vai conversar com eles, sempre fui ansioso, eu também. Sempre queria atingir mais rapidamente o sucesso, tudo isso, e todo mundo me pergunta: Celson, como é que eu faço para chegar lá? O que eu preciso em relação à carreira, como é que eu me desenvolvo? E aí eu começo a conversar com um jovem, ele entra na empresa, no dia seguinte ele quer ser presidente da empresa, né? Ele só lê os highlights, ele não sabe nada profundo, mas ele quer ser o presidente, ele quer ser o primeiro. Como é que ele faz para chegar lá? A primeira coisa que ele te pergunta, e não, peraí, você está num processo, uma curva de aprendizado, onde, em algum determinado momento do tempo, a minha experiência, o meu aprendizado vai funcionar para, se for o caso, eu virar diretor, para eu, por acaso, atingir a presidência, mas não no primeiro momento. Então, o jovem hoje recebe muito mais informação do que eu recebi, isso é óbvio. Eu lembro, quando eu entrei no mercado financeiro, eu caí de paraquedas no mercado financeiro. Foi isso que eu falei. Tive que estudar muito, trabalhar, ajudar em casa. Já era um profissional, tinha sido efetivado logo, comecei a trabalhar, né, comecei a estudar na UF, Universidade Federal. Minha mãe dava aula em colégio particular, então eu consegui bolsa de estudos, de graça. E logo novo eu comecei a trabalhar. No primeiro período eu fui efetivado numa empresa de navegação. Mas eu era muito inquieto. Como é que eu faço para atingir os meus objetivos? Eu me olhava, não queria ser o presidente da empresa, mas eu me olhava naquela empresa de navegação, peraí, como é que eu me desenvolvo aqui? Eu tenho que aprender. Mas aonde eu quero chegar? E sempre que eu programei 5, 10 anos o futuro, sempre deu errado. Sempre deu diferente. Então, eu sempre falo isso. Primeiro, se programa em 1, 2 anos, que você consegue, digamos assim, nortear a sua vida da melhor maneira possível. Frustrações vão existir aos montes. Então, você precisa saber lidar com elas. E aí eu caí de paraquedas no mercado financeiro, porque eu era inquieto, queria mudar, já era funcionário numa empresa, no primeiro período de faculdade, tinha sido efetivado. O que eu fiz? Naquela época era consultoria, auditoria. Fui prestar exames para KPMG e para Ernst Young, que são as Big Fives, dado que eu fiz auditoria, fiz administração. E aí, nesse processo, eu fui à entrevista com os sócios, né, um processo de meses. Dinâmica, provas, matemática, raciocínio lógico, entrevistas, tudo mais. E eu cheguei na entrevista com os sócios, nas duas, KPMG e Ernst. E a primeira pergunta dos sócios da KPMG, não esqueço, nunca mais vou esquecer isso, óbvio, de novo, a frustração que a gente sempre lembra, né, óbvio. As vitórias a gente comemora, mas passa. As frustrações a gente tem que lembrar e servir de aprendizado. Primeira pergunta dele, agora a redação, você vai ter que falar, eu quero que você escreva uma redação sobre o que são precatórios, em inglês. Eu olhei para ele, devolvi a folha. Você não vai fazer? Eu falei assim, eu não sei o que são precatórios em português, como é que eu vou fazer em inglês isso? Não tenho ideia do que eu vou escrever aqui. Aí ele me olhou, pô, gostei da sua sinceridade, mas eu tenho que ser sincero, não vou te enganar, eu não sei o que são, não sei o que é em português isso. Então, assim, foi um baita desafio, frustração. O que eu fiz? Pô, você desanimou? Não, falei assim, por que eu errei? Aonde foi que eu falhei ali, que eu não passei naquela prova? No ano seguinte, fui lá de novo tentar. De novo, com a PMG e Ernst. Cheguei na entrevista nos dois, até o final. Não passei. Me desanimei, não. Falei, pô, o que eu fiz de errado? Mas aí, o que fez? A KPMG me indicou para o Banco Icatu e a Ernst me indicou para a Coca-Cola. Nas duas, eu fui fazer a entrevista, cheguei na fase final nas duas. E aí era ir para a área de mídia da Coca-Cola ou ir para a auditoria interna do Banco Icatu. Ser estagiário nas duas, né? Optei, na época, eu não sabia o que era o mercado financeiro, fui estudar, acabei entrando em bancos de investimentos no dia 16
de janeiro de 1998. E aí eu falei, né, agora há pouco, das dificuldades que o jovem quer aprender as coisas rápido, quer ser logo presidente. Eu não pensei isso no banco. Eu falei assim, eu preciso estudar muito. Eu preciso estudar muito porque do meu lado os concorrentes moraram fora, estudaram fora, eu não tenho esse inglês deles, eu não estudei dessa maneira, eu estou estudando numa universidade federal que eu preciso me desenvolver, porque não dá mercado financeiro, ninguém sabe o que é mercado financeiro. Como é que eu consigo melhorar em relação a isso? Como é que eu consigo entregar um resultado melhor? Primeira semana, primeiro dia, me deram um livro, para quem conhece mercado financeiro, eu falo sobre isso até nas minhas redes sociais, Eduardo Fortuna. Leia ele. Sexta-feira você faz um resumo sobre esse livro, que fala sobre sobre moedas, sobre sistema financeiro, tudo isso. Hoje, você não tem isso, ainda bem. Imagina ter que ler um livro e resumir esse livro. Primeiro, a perda de tempo dos meus coordenadores em resumir um livro que eles sabiam, do início ao fim. Segundo, para que eu fazia aquilo? É muito melhor hoje você capturar as informações e falar, resume sobre isso, vai fazer um estudo de caso, vai me traz alguma coisa diferente, fora da caixa. É muito melhor. Então, primeiro, a informação, eu estou falando de 20 anos atrás, né, falei 16 de janeiro de 98, a informação ela é muito rápida. O grande ponto é como é que a gente utiliza essa informação a nosso favor, principalmente os mais jovens. Eu tenho 2 filhos, um casal de gêmeos que vão fazer 8 anos. Vocês sabiam, vocês têm ideia que saiu agora um pouco uma pesquisa sobre o futuro do trabalho no mundo, uma pesquisa, né, de estudo lá fora, pelo Future of Jobs Survey, que 36% da demanda por mão de obra em 2020 é por resolução de problemas complexos. Em segundo, não adianta mais ser nerd, tem que saber se relacionar. Habilidades sociais. Então, meus filhos, desde os 6 anos de idade, eles estudam programação para abrir a cabeça, estudam música, e eles amam. Acho que a matéria que eles mais gostam é sexta-feira, se eu quero viajar, sexta-feira, de 4 às 5h30. Se eu quero viajar sexta-feira um pouco mais cedo, eu não posso, porque eles querem fazer a aula deles de programação. Então, hoje, com essa evolução, com essa rapidez, o que os jovens cada vez mais precisam? É tratar esses dados que chegam e transformá-lo. Então, a análise de dados é cada vez mais relevante. A gente tem muito mais informação. Como é que a gente utiliza essa informação da melhor maneira possível em relação às nossas carreiras? Isso é para tudo, não estou falando do mercado financeiro. O mercado financeiro é extremamente meritocrático. Vi jovens entrarem como estagiários, em 5, 6 anos, sócios, relevantes, diretores. Então não tem um plano de carreira, você precisa sim se desenvolver e entregar o máximo possível, o maior retorno possível, no menor tempo possível. Então o jovem precisa cada vez mais analisar esses dados para poder entregar sim um resultado cada vez melhor. E isso... Eu falo isso, né, que eu sou... Mercado financeiro acabou me forjando, eu diria a palavra. Passo isso para os meus filhos. Eu sou, pelo mercado financeiro, meritocrático, crítico e chato. Não nessa ordem. Eu sou chato, crítico e meritocrático. Mais chato, crítico e meritocrático. E eu ensino para os meus filhos educação financeira o tempo inteiro. É da minha base ensinar a educação financeira para eles, que eu falo da importância, tudo isso. E meus filhos recebem, eu gosto sempre de citar isso. Quando eu mudei eles de colégio, em São Paulo, meus filhos foram para lá com 1 ano, eu fui mostrar para eles a importância, né, perguntar também a importância do colégio. Eles estavam num colégio que podia fazer tudo, meu filho precisava de um puxão de orelha, eu mudei ele de colégio para um colégio, digamos assim, com um pouco mais de hierarquia, que precisava, ele podia fazer tudo, então eu não queria. Quando eu mudei eles para esse novo colégio, eles tinham 4 anos, e eu fui perguntar se tinham 3 disciplinas no colégio. Direito Constitucional Básico, Empreendedorismo e Educação Financeira. A diretora falou assim, seus filhos têm 4 anos, Celso, por que você quer essas 3 disciplinas? Eu expliquei para ela, o direito constitucional básico, os jovens sabem muito dos direitos, esquecem dos seus deveres, empreendedorismo, porque apesar da taxa de juros ser extremamente elevada no Brasil, a dificuldade de se captar, em formar jovens, mão de obra qualificada, o brasileiro é um empreendedor nato. A gente tem uma criatividade maluca, né? Como a gente fala, né? O brasileiro precisa estudar pela NASA, né? Porque tem uma criatividade absurda. E educação financeira, porque precisa saber lidar com o dinheiro. Porque no Brasil, o fato de que ficar rico é feio e errado. E a gente tem que mudar um pouco isso, que paga-se mais impostos, gera mais emprego e faz a economia girar. E aí eu falei para ela, olha, você está falando de educação financeira, mas meus filhos, com 5 anos, eles tinham 4, tinha acabado de fazer 4, com 5 anos eles vão saber o que é inflação. Na hora, a diretora riu, né, da minha cara. Pô, inflação, Celso, com 5 anos para não me alongar muito por conta do tempo, como é que eu fui explicar que era inflação para os meus filhos? Todo sábado eu tinha que levar para encontrar um picolé de limão. Todo sábado.
independente, estivesse onde eu estivesse, tinha que levar na padaria para achar o picolé de limão. E eu fui explicar, acabei entrando em economia, oferta e demanda. Filho, se chover muito, vai ter menos limão, vai dar para fazer menos suco, o que acontece? O preço sobe, entenderam? Então você tem que proteger o seu dinheiro em relação a isso. Tá bom, meus filhos entenderam, ainda bem. Eles recebem toda semana, não é mesada, é semanada, toda sexta-feira. E lembra da história que eu falei que eu sou meritocrático, crítico e chato, mas não nessa ordem, eu sou mais chato, crítico e meritocrático? Eu chamo os dois. Dudu e Sofia, venham cá. Sexta-feira, dia da semanada. E muitas vezes é 0, 5 ou 10 reais. E aí, quando eu falo sobre isso, na palestra, o pessoal se choca. O que você faz? Às vezes um recebe e outro não. Aí na palestra eu que absurdo. Eu falei, o mundo nunca me deu nada de graça. Um recebe e o outro não. Dudu, você não se comportou, é 0. Sofia, você se comportou, 10 reais. E muitos deles, quando eu vou entregar o dinheiro, eles falam, não, pai, não me dá o dinheiro não, aplica o meu dinheiro que é muito melhor. Qual foi o problema? Eu criei 2 monstrinhos que começaram a falar, meu pai vai triplicar meu patrimônio em 1 ano. Falou, não faça isso, meu filho, não pensem assim. Vocês estão rindo, é verdade. E eles começaram a falar para os pais, amiguinhos dos meus filhos, que eu vou triplicar o dinheiro deles em 1 ano. Criei um problema enorme para mim. Eu falo, não existe rentabilidade futura. Eu não posso falar da passada, mas da futura eu não posso prometer isso, filho. Não falem isso. Lá em casa não tem cofrinho, porque eles não juntam dinheiro e nem conhecem a palavra chamada poupança, um palavrão lá em casa. Eles não sabem. E aí tem uma história verídica, tem entre várias, principalmente com meu filho, que é extremamente questionador e chato como eu, que ele falou, pai, eu quero trocar a minha bicicleta. Eu falei, filho, não tem data comemorativa, mas eu tenho dinheiro aplicado. Ok, o que você vai fazer? Quero usar o meu dinheiro para comprar uma bicicleta nova. Tá, e a usada, o que você vai fazer? Vou doar para uma instituição de caridade. Eu falei, fechado. Estou com você, vamos trocar sua bicicleta. Troquei. Colégio dos meus filhos, ainda bem, aquilo que eu falei da hierarquia e tudo mais. Se perder o crachá, eu recebo um boleto de R$22 para pagar. Beleza. Na mesma semana, meu filho conseguiu a proeza de perder o crachá 2 vezes. R$44. Dudu, está me devendo R$44. Aí vocês lembram que eu comprei a bicicleta, o dinheiro acabou da aplicação financeira dele, não tem problema, ele quis usar para isso, deu a bicicleta usada para uma instituição de caridade, ótimo, beleza. Filho, você me deve R$44. Pai, usa da aplicação. Não, a aplicação se raspou, acabou. Pai, juro, foi isso. Você conhece a fada do dente? Assim, que ele não esteja me assistindo, né, mas... Pô, pensei, né? Eu vou lá, ponho dinheiro, R$20 debaixo do travesseiro dele quando ele perde um dente. Ele está achando que a fada do dente vai me pagar. Falei, conheço, Dudu. Então, pai, quando eu perco um dente, ela põe R$20 debaixo do meu travesseiro. Eu estou te devendo 2 dentes. Não, filho. 2 dentes, R$40. Você está me devendo 3 dentes, filho. Mas, pai, aí dá R$60. É isso que o banco faz com você, meu filho. Pai, não quero isso não. Mas estou devendo, pai, a diferença está aí, está uma diferença grande, R$16. Então, é o que faz com você. Ele, pô, pai, então é muito difícil pegar dinheiro emprestado. Já começa assim, como um empreendedor, a dificuldade que você vai ter. E de trabalhar também. Não gostei, pai, mas você está me devendo um dinheiro em relação a isso. A outra história foi voltando de viagem há pouco tempo, e eu expliquei também, custo-benefício. Olha, filho, às vezes vale a pena comprar um produto em relação a outro. Eu estava comprando um produto similar, mais caro que o outro. E aí ele falou, pai, esse produto aqui é mais barato, é igual. Eu falei, não, filho, esse produto dura um pouco mais do que o outro. Aí ele ficou pensando, eu falei, lá vai vir pergunta pior, mais difícil. A gente estava viajando para fora, voltamos, pousamos no Brasil, isso era num free shop, pousamos no Brasil. Aí isso foi à noite, né? Ele me perguntou isso por volta de 12h, 13h, coisa que o vale. Pousamos no Brasil, tal, em São Paulo. Aí ele, pai, quanto é que custa para cortar o meu cabelo? Eu falei, nossa senhora, o que vai vir? Eu falei, não sei, filho, a gente faz um combo, corto eu, você e sua irmã, dá R$100. Tá bom. Dia seguinte, recebo a foto de WhatsApp da minha esposa, olha o que o Dudu fez com o cabelo dele. Não tinha cabelo, ele tinha cortado aqui em cima, não sei como é que deixaram isso no colégio. Eu falei, Dudu, por que você fez isso? Pai, me dá meus R$35, que eu já cortei meu cabelo, não precisa me levar ao barbeiro. Eu falei, filho, você entendeu só a parte do custo que você vai economizar e vai ficar com 35, mas o benefício eu vou ter que ajeitar o teu cabelo. Pai, deixa assim, não tem problema, pai, não tenho namorada, deixa para lá, eu junto mais dinheiro, depois, quando estiver na frente, você corta o cabelo. Eu estou falando tudo isso, né, não só, é óbvio que eles têm que viver as frustrações,
aí eu passo, senão não vou passar slide, o tempo vai acabar. Eles têm que viver essa parte, né, como eu comecei, a parte principalmente, os desafios que a gente vive, não só profissionais, mas a vida. Eu faço questão de lembrar todas as minhas frustrações, as dificuldades em comprar um carro. O carro era quase da minha idade, né? O carro, porque o carro, eu nasci em 75, então meu carro era de 78, meu primeiro carro, bebia mais do que eu, né, obviamente. Então, assim, todas as frustrações que eu tive durante a minha vida, os desafios. E o que é mais importante, eu acho, é a gente saber se levantar. Porque a gente só reclama, e eu detesto pessoas que se lamentam. Contratar alguém, e isso várias vezes acontece. Eu lembro que eu ia contratar um profissional extremamente bom, muito fora da curva, muito outlier, muito. E ele trabalhava numa empresa multinacional. E ele falou, não, eu vou lá, largo o trabalho, todo mundo lá da área adorou ele. Ele falou, cara, ele entra aqui onde quiser. Muito bom. Ele tem foco, determinação, vontade e se educou, estudou para isso. Aí, conversando com ele, meu sonho é trabalhar no mercado financeiro. Ele sairia de uma multinacional e iria para o mercado financeiro. Aí, isso deve ter uns 5 anos, 6 anos, coisa que o valha. E eu falei com ele, ó, tá fechado, tá fechado. Dias depois, eu não vou mais. Por quê? E aí ele me falou o seguinte, olha, conversei com meus pais e eles me falaram que eu tenho que seguir uma carreira maior na empresa que eu estou, porque é multinacional. E aí, na época, trabalho na XP, a XP não é uma empresa conhecida, então não vale a pena eu ir. Aí eu falei assim, olha, você não vem mesmo, não, mas você pode vir aqui só para conversar com você, só para bater um papo sobre isso? Ele pode. Eu falei, olha, legal, poxa, às vezes a gente ouve conselhos e tudo mais, mas a gente tem que ouvir o nosso coração. Só quem sabe e quem percorre a trajetória somos nós. Ninguém vai percorrer pela gente. Óbvio que os nossos pais têm receios, que a gente sofra, que a gente se machuque, que a gente erre, mas os erros são nossos, as frustrações são nossas, e aí que faz com que a gente cresça, faz com que a gente se levante sempre e lute. Você falou para mim, quando veio aqui, que o seu sonho era no mercado financeiro. Você é novo, eu tinha 20 e poucos anos ele na época. Eu falei, você pode errar, aproveite o momento para errar. E sempre o que mais me motivou na vida foram os desafios, as decisões. Eu nunca deixei de tomar uma decisão. Estava conversando com outro profissional e ele falou assim, eu estou com uma dificuldade enorme. Eu tenho 3 propostas de emprego. Eu falei, isso é dificuldade enorme? Isso é a solução, né? Tem 3 propostas de emprego, é o melhor do mundo. Não é que é muita, se tivesse só uma, ou seja, as pessoas sempre reclamam, sempre se lamentam, ao invés de pegar, arregaçar as mangas. E a gente só melhora um país se a gente, sim, não ficar olhando o retrovisor. E daqui em diante, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode melhorar? Sempre será através da educação. Aprendi isso, quer dizer, suas experiências, tudo isso. A educação é primordial para isso, para a gente mudar um país. A gente já passou por diversas frustrações, espero já continuar daqui em diante, mas não ficar olhando o retrovisor, não ficar se lamentando. E sim, como é que eu posso fazer isso melhor? Eu tento, óbvio, passar isso através da educação financeira e também para os meus filhos, porque aí tentando formá-los da melhor maneira possível. Eu já fui avisado que eu não vou deixar estourar o tempo, que toca uma sirene ensurdecedora. Então eu vou encerrar aqui agora, faltando 15 segundos. Obrigado pela paciência e audiência de vocês, educação, que a gente consegue melhorar esse país. Um grande abraço, obrigado a todos, tchau!